Eu saúdo a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. É com alegria no coração que nesse momento eu me dirijo a todo esse povo de Deus, esse povo bonito, esse povo que um dia vai deixar essa terra e vai morar nos céus com Jesus. Nesse momento, queridos, eu quero transmitir uma pequena porção da palavra de Deus para a sua, para a minha, para a nossa meditação, porque estamos vivendo dias maus na face da terra, dias que precisamos desse alimento maravilhoso, que só encontramos nas Escrituras Sagradas, que vem do manancial de Deus, para a sua vida, para a minha vida, para o nosso coração. Queridos, eu quero nesta noite, neste dia, falar sobre um tópico importante. Confiar no Senhor é aceitar a vontade de Deus. Confiar no Senhor. Muitas das vezes nós falamos, eu confio em Deus, né? Quase todos falam, eu confio também em Deus. Não, eu confio em Deus. Será que confia mesmo? Nós vamos saber hoje, agora neste momento, o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a sua vontade, com a minha vontade. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a nossa vontade. E não temer o inesperado por saber que ele sempre sabe o que faz. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a nossa vontade. E não temer o inesperado por saber que ele sempre sabe o que faz. Isso é confiar em Deus. Estamos vivendo os dias na face da terra de rumores, que muitas das vezes nos atribulamos, muitas das vezes ficamos aflitos pelos noticiários, por aquilo que sucede na nossa rua, no local onde moramos. Mas, queridos, eu quero dizer para você, creia em Deus, confie no Senhor, aceite a sua vontade em sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Eu devo aceitar a vontade de Deus na minha vida, e nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade, é a sua vontade. Isso é confiar em Deus. Vou ler apenas 2 versículos da palavra de Deus que nos retrata com clareza o que vem a ser confiar em Deus, que está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, apenas o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Entendeu? Esse é o texto, o versículo que iremos tomar como base para entendermos o que é confiar em Deus. Vou ler novamente. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é confiar no Senhor. Devemos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que por sermos crentes as coisas têm que ir por mil maravilhas. Tudo tem que dar certo. Emprego tem que aparecer. Você tem que receber um bom salário. Mas nem sempre é assim. Aceitar a vontade de Deus na sua vida é aceitar o seu querer, é se sujeitar à sua vontade.
Muitas das vezes falamos que confiamos em Deus, mas quando Deus permite uma provação na nossa vida, muitas das vezes entramos pelo caminho da murmuração e com isso nós deixamos de glorificar o nome do Senhor. O Senhor está com você, com certeza, independente das circunstâncias que você esteja atravessando, que seja enfermidade, que seja desemprego, que seja qual perseguição, que seja qualquer situação, o Senhor está no controle. Veja bem o que o escritor aos Hebreus escreve para nós, versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. O que acontece em nosso retorno, em volta de nós, não importa a nós. Nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que cuida de você, que cuida das nossas necessidades. E nós devemos ser crentes empolgados na sua presença. Devemos deixar de viver reclamando, murmurando, te maldizendo, como pobre coitado. Nós somos servos de Deus e devemos aceitar a sua vontade, porque quando nós abrimos a boca, nós dizemos, eu confio em Deus. Agora, então, mostra com a sua vida. Quando vier a aprovação, quando vier a enfermidade, quando vier os momentos difíceis, passa calado. Glorifica o Senhor. Faça como Jó no momento da prova, cante o hino. Glorifique o nome do Senhor, que é grande, tremendo e maravilhoso, e que tem prazer de te abençoar. Para de murmurar, para de reclamar. Aceita a vontade de Deus. Isso é confiar no Senhor. Muitas das vezes ficamos temerosos em aceitar a vontade de Deus. Deus nos manda fazer uma coisa e não fazemos porque temos medo, porque somos tímidos. Falta-te confiança. Porque aquele que confia, ele não tem o braço de carne. Não importa o que está te acontecendo em volta de você. Se você confia no Senhor, irmãos, você vai prosseguir adiante. E se você, crente desviado, talvez está fora da casa de Deus, mas fala, não, estou desviado, mas eu confio em Deus. Confia mesmo? Se você confia, você aceita a vontade de Deus na sua vida. Porque confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a sua. O que você está fazendo fora da igreja? Volta para os caminhos do Senhor. Isso será um ato de valentia. Isso será uma comprovação que realmente você confia em Deus. Queridos, nos diz a palavra de Deus. Vou dar outro exemplo bíblico e claro para nós. 3 servos do Senhor, lá em Babilônia, estavam exilados. Diante de Nabucodonosor, trabalhavam na província, eram homens honrados, mas de repente, o rei Nabucodonosor começa a construir uma grande estátua. E a estátua se concluiu. E de repente, quando a estátua se concluiu, o rei Nabucodonosor, então, ele lançou um decreto. Que todo o povo se reunisse no campo de Dura. E que ali naquele campo, todos os instrumentistas deveriam estar presentes. E que quando toda sorte de música se reunisse tocando em um só som, todo o povo se prostraria diante daquela grande imagem que o rei levantara. Aí está um exemplo claro do que é confiar em Deus. É encarar os desafios de perto. É aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E de repente, e em dado momento, quando a música começa, e aquele movimento no campo de Dura, todos se inclinando, e todos se prostraram diante da imagem que Deus que o rei Nabucodonosor levantara no campo de Dura. Mas ali ficaram 3 judeus
que não se inclinaram diante daquela imagem, permaneceram em pé. E de repente alguns astrólogos, levantando a cabeça, perceberam que aqueles três não dobraram o joelho. E eram homens de destaque na província. Quando todos se levantaram, se dirigiram ao rei Nabucodonosor e disseram: ó rei, tu não lançaste o decreto dizendo que todos deveriam se inclinar diante da imagem e que aquele que não se inclinasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente? O rei disse: sim, é isso mesmo. Aquele que não se inclinar será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ó rei, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram caso do teu decreto. Não se inclinaram, continuaram em pé. E o rei se enfureceu sobremaneira a ponto de chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não se inclinaram diante da imagem que levantei? Vou reunir novamente os músicos e vou vos dar uma nova oportunidade. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que levantei. Senão, o forno será aquecido 7 vezes mais. E eu quero ver qual é o Deus que vos livrará da minha mão e da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. E aqueles homens, olhando para o rei Nabucodonosor, era um homem de temperamento alterado. Era um homem que se irritava fácil. E aqueles homens bem conheciam o temperamento de Nabucodonosor. E de repente eles, olhando para Nabucodonosor, disse: ó rei, acerca disso nós não temos o que te dizer. Mas quero te dizer que o Deus a quem nós servimos, ele nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo ardente. E se não, ó rei, e se ele não quiser nos livrar, fica tu sabendo que nós não nos inclinaremos diante da imagem que levantaste. Glória a Jesus. Isso é confiar no Senhor. Aqui está um exemplo claro de confiança. Está um exemplo claro de confiança. Aqueles homens confiavam em Deus e estavam dispostos, se Deus não quisesse livrá-los daquela fornalha, eles estavam dispostos a morrer, mas não aceitar se inclinar diante de outro Deus. E é o que eu quero te dizer para você. É um exemplo claro do que é confiar em Deus. É pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a nossa. Assim estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E não temer o inesperado, por saber que ele sempre sabe o que faz. Aqueles homens estavam dispostos a morrer. Eles não estavam ali esperando a vida. Eles sabiam que Deus tinha o poder de livrá-los. Mas eles não estavam ali esperando o livramento. Eles estavam ali aceitando o querer e a vontade do Senhor. Aceite a vontade de Deus na sua vida. Para de reclamar, para de murmurar, para de querer que Deus faça sempre o seu querer, a sua vontade. E de repente, a música tocou. Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram em pé e não se inclinaram. O rei se enfureceu e mandou que os homens mais fortes do reino atasse e amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego com suas roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente que havia sido aquecido 7 vezes mais. E aqueles homens, quando estavam sendo amarrados, certamente eles pensaram: estou na mão de Deus. Se Deus não quiser, eu irei me encontrar com ele nesse momento. Glória a Jesus. Assim estava o coração daqueles homens. Mas através da sua fé, da sua valentia, através da sua confiança em Deus, não em livrá-los, mas a confiança em Deus, de não adorar e nem se inclinar diante de outro Deus, fez com que Deus enviasse um anjo, um ser celeste, para aplacar para ele a força do fogo,
o calor do fogo, e aqueles homens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, que havia sido aquecido 7 vezes mais, a ponto de que os homens do reino, quando lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lambidos pelas chamas. Mas naquele momento, aqueles homens, servos de Deus fiéis, que confiavam em Deus, caíram dentro da fornalha de fogo ardente. E ali começaram a caminhar de um lado para o outro. Caminhavam de um lado para o outro. Eu não sei se eles conseguiam ver o quarto homem, mas quem estava do lado de fora via que dentre os 3 havia um quarto. E o quarto ele resplandecia, ele tinha uma cor diferente, ele era diferente porque ele não era terreno, ele era celestial, porque Deus honrou a fé daqueles que confiaram nele, descansaram nele, aceitaram a sua vontade. Queridos, que essa seja a vontade de Deus na minha, na sua, na nossa vida. Aceitar o seu querer, a sua vontade. Para de reclamar. Vamos aceitar o querer de Deus. Diante dessa situação, diante desse momento que estamos vivendo, de rumores. Abrimos os noticiários a todo instante. A tendência, se nós não nos agarrarmos com Deus, é ficarmos apavorados, mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Nos diz a Bíblia que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não permita. Seja crente nessa hora. Descanse no Senhor. E se Deus permitir o mal te tocar, que toque. Você vai passar pela prova glorificando o nome do Senhor, como Jó passou. Mas seja crente. Confie no Senhor, não murmure. Deus está no controle da situação para te abençoar e te fazer vencedor. Um abraço a todos e fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus.